estamos de volta para o último programa Adoração em Família dessa série. Hoje falando sobre paixão e amor cego. Esse é o capítulo 32 do seu livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. E você já pode tomar o seu livro em mãos e já ir abrindo lá no final do livro, procurando a última lição do seu guia de estudos. Hoje temos conosco dois pastores, mais uma vez. O pastor Donato Azevedo Filho, que tem a sede do seu escritório lá em Manaus, trabalha na região noroeste do Brasil como líder de Ministério da Família, e o pastor Giovanni Félix de Souza, que também é líder do Ministério da Família para a região sudeste do Brasil, a sede do seu escritório no Rio de Janeiro. Ou melhor, Niterói, né, pastor? Niterói, é a sede do escritório. Prazer ter vocês aqui. Pastor Giovanni, como é que a gente faz culto da família, hein? Sempre nós dedicamos a primeira parte do programa Adoração em Família para falar do culto, né? Como é que a gente faz culto? Pastor, essa é uma pergunta importante porque muitos às vezes não entendem. O culto da família é aquele momento que tem que ser curto, objetivo, mas significativo. Ele se resume em 3 partes: louvor. Opa, vamos anotar. Louvor. Isso. Depois o estudo da Bíblia. Louvor cantado, o cântico, né? Isso. E oração. Estudo da Bíblia. E oração. Isso. E quando falo estudo da Bíblia, não é você fazer um sermão. Você tem que fazer algo simples. E como Deus é simples, então você lê um texto da Bíblia e uma dica. Pode ser curtinho. Curto, um texto, e medita nele. E uma dica, sempre preocupado na pessoa, focado na pessoa mais simples. Se tivermos crianças, o texto da Bíblia tem que ser em forma de historinhas. Ou seja, pode usar a liçãozinha da escola sabatina da criança pequenininha. Porque se você usar algo simples, tanto a criança quanto os adultos vão entender. Então, seja simples, objetivo, e vai marcar. Muito obrigado por essa dica, e nós todos queremos seguir, porque todos queremos ter o culto da família na nossa casa. Uma casa cristã é uma casa que tem culto da família, né? Exato. E pessoal, vamos então para o guia de estudo, para o capítulo 32, Paixão e Amor Cego. Gente, quem é que está por trás do namoro do jeito que é praticado hoje? O que diz o texto? Aqui diz que é uma estratagema de engano e hipocrisia do inimigo de nossas almas. Ou seja, namoro não é uma coisa neutra. O namoro ou tem Deus ou tem Satanás. Se Deus não está dirigindo, é Satanás que está dirigindo. E pessoas pensam que não tem importância. Satanás está se preocupando com o namoro. Porque no namoro define o sucesso ou o fracasso do casamento. Eu já desse eu li uma frase de um pastor, de um sermão de um pastor amigo nosso, muito conhecido, que disse que namoro que não é para casar, é para pecar. E eu nunca esqueci essa frase. E eu tenho dito isso muito para meus meninos, né? Tenho os 2 juvenis e falo sempre para eles. Pois é, por falar nisso, qual é o critério que a gente pode estabelecer para saber até onde ir no contato físico no namoro? Olha, o critério, a primeira coisa é eu entender que os anjos estão anotando tudo que nós fazemos. Né? O casal de namorados, o que eles não querem que os anjos anotem contra eles não podem praticar. Tem que ter cuidado na maneira como conversam, o que conversam, a maneira como se tocam. E eu tenho que lembrar que relação sexual é algo que Deus reservou para o casamento. Exatamente. E tudo aquilo que desperta o meu desejo para a relação sexual está fora de lugar no namoro. A gente tem que ter consciência, o senso da presença de Deus. Anjos estão anotando nossas atitudes. Por falar nisso, por que não é apropriado ficar namorando até altas horas da noite? Prejudica a saúde. Está falando da noite, não da madrugada. Exatamente. Né? Altas horas da noite. Noite, eu entendo até meia-noite, depois já é madrugada, né? Então, por que não é apropriado ficar até altas horas da noite? Ela fala 3 coisas ali, né? Prejudica a saúde, incapacita a mente para os deveres do dia seguinte. E, obviamente, também é a questão da aparência do mal. Tem a aparência do mal. Geralmente está sozinho. Então, eu já estou ali tentando o diabo me tentar, né? Eu já estou... Está se expondo a ele. Cutucando a tentação, cutucando a onça com vara curta. O casal se torna vulnerável. Essa é a grande realidade. Você enfraquece a sua mente, você está cansado, você se torna vulnerável à tentação do inimigo. E agora vamos para outro assunto, o assunto de brincar com corações. Como é que Deus considera
esse ato de brincar com o coração. Eu fingi que gosto de alguém para poder rolar um clima, para poder ter um beijinho, um abraço. Depois que eu conseguir o que eu quero, é o ficar. Exatamente. Primeira coisa, para Deus, brincar com corações não é brincadeira, é crime. Ou seja, é pecado. Deus considera como pecado grave uma pessoa, e não falo só do rapaz para a moça, não. Tem muitas moças hoje que estão brincando com os corações dos rapazes. Se você é jovem, é uma jovem ou um jovem e tem esse costume, saiba que perante Deus você está cometendo um pecado grave, porque com corações não se brinca. Ou seja, isso vai afetar o meu relacionamento com Deus. Com certeza. Aliás, se eu estou brincando com o coração de alguém, eu já estou demonstrando que o meu coração não está bem com Deus. Senão eu não faria isso. Porque Deus não brinca com o sentimento de ninguém. É um tremendo egoísmo, né? Egoísmo. Na vida cristã, um pecado contra o ser humano é um pecado contra Deus. Contra Deus. Uma violência contra o ser humano. Exatamente. Uma violência contra Uma Deus. pessoa que chora, uma pessoa que sofre, que suspira lá sozinha por uma atitude egoísta da minha parte, né? Gente, a quinta pergunta tem a ver com namoro e casamento com incrédulos. Por que Deus proíbe isso? É um perigo, né? E esse é um desrespeito direto à ordem divina. O texto diz, é perigo para minha alma. Sabe por quê? O relacionamento entre um homem e uma mulher, o namoro que vai preparar para o casamento, simboliza a união de Cristo com a sua igreja. Quando eu trato isso de uma maneira que não é de acordo com a vontade dele, eu estou colocando em segundo plano como algo sem importância. Isso que é tão importante para nós, que é o que Deus está fazendo para salvar a humanidade. Pastor, e uma coisa interessante que historicamente, os momentos de grande crise da história da humanidade e do povo de Deus, de certa forma, começaram com essa união do crédulo, do crente com o descrente. Do crente com o descrente. Antes do desigual, né? É questão quando voltaram lá do cativeiro, que Deus orientou Neemias para que o povo não se evitasse isso, ou seja, há um grande perigo, né? Começa uma tragédia. Normalmente o mal tende a puxar o bem para o seu lado. Né? Vamos fazer de conta que o meu relacionamento com a minha esposa não está bem e eu começo a imaginar que eu deveria ter casado com outra pessoa. Ah, namorei com uma pessoa, devia ter casado com aquela pessoa. Eu imagino que existiria outra pessoa que se adaptaria melhor a mim. Quem é que está por trás desse tipo de ideia? Satanás. Porque não é a outra pessoa que vai resolver. Nós já estudamos isso em alguns capítulos anteriores. O amor que nasce em Deus, ele torna a pessoa eficiente na maneira de expressá-lo. Se eu acho que aquela pessoa é o problema, se eu for com a outra pessoa, eu vou ter outro problema também. E ela escreveu para alguém, né? Você foi me apresentado como estando em grave perigo. Satanás está atrás de você, está ao seu encalço, segredando fábulas agradáveis. Cuidado! Isso não vem de Deus, vem de Satanás. Sonhando com algo que não diz respeito ao que Deus quer para a vida dela. Por falar em sonho, em fantasias, qual é o conselho de Deus para pessoas envolvidas em fantasias profanas? Pode ser fantasias sexuais ou até românticas, mas que não são dentro do plano de Deus. Qual é o conselho? É assim, você está em terreno perigoso. Parai. Ou seja, parem. Pare. Eu preciso educar a minha mente a pensar em coisas que são aprovadas pelo céu. Né? Isso mesmo. Toda ação começa na mente, né? E se você se deleita muito em alguma coisa, vai acabar querendo executar, querendo fazer. Não tem. Sabe, tem gente que ainda não descobriu que Deus lhe deu a liberdade de decidir no que pensar. Eu não posso deixar minha mente pensar no que ela quiser. Eu devo exercer, guiado pelo Espírito Santo, o poder de controlar a minha imaginação. E a última pergunta é: quais são algumas das características do falso amor que desvia pessoas em igrejas e em famílias? Eu creio ver aqui também no capítulo que nós estamos estudando, na página 307, primeiro parágrafo diz: pretende apagar a distinção entre o certo e o errado. Concorda com o transgressor em vez de mostrar os seus erros. Ou seja, tem gente que acha que amar é dizer para o pecador: não, você não errou nada, está tudo bem com você não fez nada errado. É minimizar o erro. Quando eu minimizo o erro,
posso ser sincero, eu não estou amando a pessoa. Não estou ajudando. Eu estou colocando aquela pessoa em uma situação de risco. É por amar o pecador que Deus repreende o pecado. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amam. Exatamente. Pastores, muito obrigado. Muito obrigado também a você que esteve com a gente no programa Adoração em Família durante essas 12 lições. Nós terminamos esta série, mas fique preparado, vem mais programa Adoração em Família para o próximo ano. Um abraço para você, que Deus te abençoe. Até o próximo Adoração em Família.